Oi, gente, tudo bom? A gente vai fazer hoje as questões de 36 a 40 da mesma prova do CADAR do ano de 2023 de prótese dentária, prova A. Vamos lá. Questão número 36. O comprimento mesodistal ósseo disponível em uma área edêntula geralmente é limitado pelos dentes adjacentes ou implantes. Como regra geral, qual a distância mínima que um implante deve estar de um dente vizinho, tá? E aí, o que a gente observa? Na literatura, a gente tem o livro do Misch, né? Que é o professor Misch. Ele informa justamente isso. Ele fala que a distância mínima recomendada entre um implante e um dente natural adjacente é de aproximadamente 1,5 milímetros, tá bom? E aí, essa distância é importante porque, né? A gente vai saber, a partir daí, o quanto que a gente tem que preservar, né? De osso interproximal para poder também a questão da papila gengival ser preservada, além de evitar, né, a reabsorção óssea marginal ao redor do implante e do dente vizinho, tá? Então, quando essa distância não é respeitada, de 1,5 milímetros, pode ter perda óssea interproximal ali, né? Pode ter comprometimento estético e periodontal também. Então, essa recomendação, ela é baseada nesse livro, né, desse professor, e aí ele recomenda, em relação ao implante dente natural, 1,5 milímetros, e a título de curiosidade, né, entre implantes, né, ele fala de 3 milímetros entre implantes, tá? Que é essa distância aí mínima para poder utilizar, né, como uma área disponível para implante, tá bom? Para ter essa manutenção adequada aí desse tecido ósseo e gengival, tá certo? Então, no caso, como ele está pedindo aqui, né, entre implante e dente natural, né, a gente tem 1 milímetro, tá bom? Então, é isso. Nosso gabarito, portanto, letra B. Questão número 37. No planejamento de uma prótese parcial removível, o traçado das linhas equatoriais de um dente é uma das fases do planejamento. A localização abaixo da linha do equador protético refere-se a uma área. Então, a gente sabe que no delineador, o traçado da linha do equador protético, que é aquela linha de maior contorno ali ao redor do diâmetro do dente, divide a superfície do dente em duas áreas, né? Então, ó, o equador protético, ele vai justamente dividir o dente em duas áreas, tá? Uma área que é a área acima dessa linha do equador protético, que é a área que está com a área expulsiva, tá? E a região que está abaixo do equador protético é a área que é a área retentiva, tá? Então, sabendo disso, a gente tem aqui a resposta da pergunta, né? Localização abaixo da linha do equador protético é a área retentiva, tá? Então, o nosso gabarito aí é letra A, tá? Por esse motivo. E aí, o traçado abaixo dessa linha, né, que é essa área retentiva, é uma região que é utilizada ali para o posicionamento ali do grampo, né? Então, eu vou escrever aqui para vocês. Posicionamento do grampo, da ponta ativa no grampo, né? Na verdade. Da ponta ativa, que é a ponta ali do grampo que vai ser utilizado nesse dente, tá? E aí, a gente vai ter a ponta ativa aí do grampo, né? No caso do braço do grampo, né? Vou escrever aqui entre parênteses. Do braço do grampo, vocês entenderam. E aí, com isso, né, a gente vai ter a retenção melhor ali dessa prótese removível, tá bom? Então, esse assunto aqui é um assunto de PPR, né? E aí, a gente tem essa informação aqui baseado nos autores que escrevem a respeito disso, tá? Então, o gabarito da questão 37 é a letra A, retentiva. Questão 38. O comportamento do grampo em uma prótese parcial removível, cuja função principal é assegurar que as cargas exercidas sobre os dentes artificiais durante a função mastigatória sejam transmitidas aos dentes suportes de maneira adequada, é chamado de nicho, apoio, cela, conector. Bom, o que a gente tem aqui? O componente do grampo, que a função principal é essa daqui que ele está dizendo, assegurar que as cargas exercidas sobre os dentes artificiais durante a função mastigatória sejam transmitidas aos dentes suportes, né, de maneira adequada. Então, essa aqui é a função principal que ele está falando, né, daqui até aqui. Então, o componente do grampo que tem essa função aí, né,
é justamente o apoio, tá? Porque ele vai estar aí exercendo, assegurando, né, que as cargas exercidas sobre esses dentes artificiais na mastigação sejam transmitidas ali para esses dentes suportes, tá? Então, o apoio oclusal, ele tem como essa principal função aí direcionar, né, essas forças mastigatórias ao longo eixo do dente, né, e evita que a prótese desloque, tá? Então, vou escrever isso aqui para vocês terem essa informação aí e não esquecer mais, tá bom? Então, ele vai direcionar, né, direciona as forças mastigatórias ao longo eixo, tá bom? Longo eixo do dente, tá? E aí evita, né, que a prótese desloque. Prótese desloque, tá? E aí vai ter, assim, uma estabilidade ali e vai assegurar essas forças na direção do longo eixo do dente, tá bom? A cela, o conector, né, e o nicho, eles não têm essa função aqui que está escrito, tá? Eles não têm essa função de assegurar nada. O nicho é o local, né, que vai ser feito o preparo ali para colocar o apoio. A cela é justamente onde a gente vai construir ali o plano de cera, né, e ter ali a colocação dos dentes artificiais. Então, ela está ali justamente trazendo esse suporte básico, né, da base da prótese. E o conector ali é o que vai unir, né, essas partes, esses componentes aí da PPR, tá bom? Então, na verdade, o nosso gabarito da questão 38 é a letra B, que é o apoio, tá bom? Questão número 39. Quando os arcos dentais são observados a partir de uma vista frontal, pode ser visto o relacionamento axial bucolingual, tá? E aí ele fala o seguinte: se uma linha é traçada através das pontas das cúspides vestibulares e linguais de ambos os lados dos dentes posteriores, será observado um plano oclusal curvado. A curvatura é convexa no arco superior e côncava no inferior. Essa curvatura do plano oclusal observada frontalmente é chamada de... Então, na vista frontal, a gente observa aqui os dentes superiores, tá? E os dentes inferiores, tá? Aqui é o lado direito, aqui é o lado esquerdo. E aí a gente observa que quando a gente traça uma linha nas cúspides vestibulares e linguais dos dentes superiores, a gente observa um arco convexo, tá? E da mesma forma, quando a gente faz esse traçado dessa linha aqui, nos inferiores, a gente tem um traçado côncavo, tá? Que é o que ele está falando aqui. Então, a curva de Wilson é essa curvatura aí médio-lateral, que você olha de frente e você vê aí a linha, né, passando pelos dois lados, né, vestibular e lingual das cúspides, tá? E aí a gente observa que essa curvatura aqui, que é a vista de frente, é a curva de Wilson, tá bom? Então, isso aqui é a curva de Wilson, certo? A gente tem também aqui, ó, a curva de Spee, né? Que é uma outra curva, só que essa curva de Spee, ela é antero-posterior, tá? Então, grava essa palavra-chave aí. Por quê? Porque aí você vai gravar que é uma curvatura que vai justamente do canino até os molares inferiores, tá? Então, vai de canino a molares inferiores, tá bom? E aí é uma forma, que é essa forma côncava, né? Dessa curvatura da mandíbula, tá bom? E os dentes superiores vai ter essa questão de ser uma curvatura convexa, tá? Igual a curva de Wilson, tá bom? Mas a curva de Wilson não é antero-posterior, né? Pelo contrário, ela tá indo aí de um extremo a outro, do lado esquerdo ao lado direito da boca, tá bom? E aí, então, a curva de Spee não é uma vista frontal, né? Tendo em vista essa situação que eu expliquei. Então, o nosso gabarito aí continua sendo letra C, tá? A letra B não é a opção correta, tá bom? A letra A, ela fala a respeito da curva de Monson, né? Que nada mais é do que a curva de Wilson mais a curva de Spee, tá? É como se essa curva de Monson englobasse tudo, tá bom? Englobasse as duas curvas aí e justamente faz parte de uma esfera, né? Forma como se fosse uma esfera imaginária aí, com um raio aproximadamente que a literatura fala de 4 polegadas, tá bom? Que é mais ou menos 10 centímetros ou 4 polegadas, tá? E aí a gente tem, por último, o arco de Bonwell, né? Que também é a opção errada aí, não é o nosso gabarito, mas, só para explicar do que se trata, é um conceito geométrico, tá? Então, esse aqui, esse arco de Bonwell, não é uma curva, tá? É um conceito geométrico, tá?
E como que é essa geometria? É um triângulo, tá bom? É um triângulo que vai dos côndilos da mandíbula, tá? Imagina que aqui são os côndilos, e ele vai também até o ponto interincisal, tá? Que vai ali em relação aos dentes incisivos, né? O centro dos dentes incisivos inferiores, tá bom? Então, essa medida desse arco de Bonwell, a literatura fala que é uma média de 10 centímetros de cada lado, tá bom? Então, é um triângulo equilátero, né? Então, ele vai ter a mesma medida, né? Em todas as distâncias. E aí, a literatura fala a respeito desse arco de Bonwell como sendo essa forma geométrica triangular, tá bom? Então, por conta disso, nosso gabarito da questão 39 é letra C, curva de Wilson. Questão número 40. Vamos lá. Essa questão aqui é uma questão de verdadeiro ou falso, né? E aí a gente tem o seguinte no enunciado. Após os ajustes dos planos de orientação em cera, estes devem ser montados em um articulador para reproduzir a relação estática e dinâmica da mandíbula com a maxila. Informe verdadeiro ou falso para as assertivas abaixo e em seguida marque a opção que representa a sequência correta, tá? Então vamos ver aqui, ó. Articuladores do tipo Arcon semi-ajustáveis não devem ser utilizados, pois não simulam adequadamente os movimentos mandibulares. Tá errado, né, gente? Isso aí é falso, tá? Essa alternativa aí, esse primeiro parênteses, porque o Arcon, ele é justamente o que é mais utilizado, tá? Ele é amplamente utilizado aí na prótese total e ele permite, sim, simular satisfatoriamente os movimentos mandibulares, tá? Então, não tá correto aí essa informação dizendo que eles não devem ser utilizados, tá? Próximo parênteses. Uma opção para a montagem de modelos de prótese total são os articuladores do tipo charneira. Gente, não, tá errado, né? O tipo charneira, ele tem apenas um movimento ali de abertura e fechamento, né? Ele não reproduz movimentos mandibulares funcionais, né? Que seriam a lateralidade, a protrusão. E aí, por isso, ele não é indicado para montagem de próteses totais de jeito nenhum, tá? Então, falso aí. Próximo parênteses. O uso do arco facial para a montagem do modelo superior na confecção de uma prótese total é dispensável e pode ser utilizada uma mesa de montagem. Certinho, é isso aí. O uso do arco facial, né, para essa montagem, ela é sim dispensável. E aí a gente tem justamente essa mesa de montagem, né, que ela substitui aí o arco facial, tá bom? Então você pode usar ou a mesa de montagem ou o arco facial, tá bom? Então tá verdadeiro. A mesa de montagem, que também recebe o nome de plano de Camper, possui uma inclinação de aproximadamente 15 graus com o ramo superior do articulador. Certinho, gente. Essa mesa de montagem, ela também tem, né, esse nome, né? E aí ele pode também, pode não, né? No caso tem aproximadamente essa inclinação de 15 graus ali com o ramo superior do articulador, tá? É aquela mesinha que ela é meio inclinadinha assim, lembra? E aí a gente coloca aqui a nossa prótese total, tá? E aí a gente faz aqui a colocação dela no próprio articulador, né? Na parte superior ali do articulador que vai estar aqui do paciente, tá bom? Então, isso aí tá certinho, é o nosso gabarito FFVV, tá? Então, o nosso gabarito aí, letra A. Então é isso, gente. Finalizamos aí mais um vídeo, tá? Com as 5 questões de hoje. E eu te vejo no próximo vídeo para a gente continuar corrigindo as questões do Cadar 2023. Até lá!